Ricardo Munarski Jobim tem 46 anos e é natural de Santa Maria. É advogado, especialista em negociação e direito médico. Concorre pelo Partido Novo. Boa noite. Meu nome é Ricardo Jobim, eu sou novidade nessa eleição. Represento o Partido Novo, o único partido que não usa o teu dinheiro, o dinheiro de impostos para pagar a campanha política. Achamos isso errado. Portanto, não usamos o fundo eleitoral, não usamos o fundo partidário. Sou pai de 3 filhos e casado com a Vanessa há 16 anos. E agradeço a ela, porque se não fosse ela, não poderia ser candidato aqui. Família é tudo. Defendo o modelo aplicado em Minas Gerais, do Romeu Zema, que conseguiu tirar Minas Gerais de uma situação muito complicada e colocar ela na posição de primeira no ranking de competitividade entre os estados. Por que nós temos agora que discutir recuperação fiscal? Porque todos esses partidos que governaram o Rio Grande do Sul endividaram o estado. São 74 bilhões de dívida. E ao contrário do que estão dizendo, a dívida não está paga. Nem a Júris e a OAB, que tem um estudo voltado a essa pauta, podem dizer. Então, nossa ideia é a seguinte: liberdade econômica, fazer com que o Estado pare de atrapalhar a vida das pessoas, pare de tratar o produtor como bandido, o agricultor como bandido e possa se voltar. Daí sim vai ter prosperidade suficiente para poder pagar essa dívida. Obrigado, candidato. Vamos à pergunta, candidato. Heinz, a minha pergunta vai voltar à infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Apenas 6% do nosso transporte de cargas ele é feito através de ferrovias. O que acontece que não existe investimento nesse setor e qual é a tua opinião sobre os problemas de infraestrutura que o Estado enfrenta? Obrigado pela pergunta. Uma colocação. Nesse mandato de senador, eu me empenhei muito sobre a infraestrutura. O que nós temos hoje em cima de ferrovias, hidrovias, rodovias, portos e aeroportos estão andando. Veja o caso da duplicação de Santa Maria. Vai ser concluído no início do ano que vem. Trabalhei desde 2020, há 20 anos atrás, a questão da ponte do Rio Ibiqui, muito importante com o dinheiro do governo Bolsonaro. Aquela ponte hoje é uma realidade, ela não é apenas uma ponte que liga Itaqui com Uruguaiana, é a ponte do Mercosul. Todo o comércio Brasil-Argentina, 40% passa em Uruguaiana Libres. É muito importante que essa ponte funcione. E agora, a ponte com sinaleira será iniciada ainda nesse ano. São obras do governo federal. Então é importante que nós tenhamos esse trabalho ligado a rodovias. As ferrovias também estamos tratando para trazer a antecipação da nossa renovação da concessão da Rumo. E o ponto mais importante são hidrovias. Nós temos uma hidrovia que eu trabalho há uns 2 anos, a pedido do presidente Lacage do Uruguai, que vai ser a ligação da Lagoa Mirim com a Lagoa dos Patos. Vai ser uma redenção para o norte e nordeste do Uruguai e também trazendo cimento e grãos e mais que vai ser produzido para o centro e sul do Rio Grande do Sul. Nós vamos trabalhar fortemente nas hidrovias, nas ferrovias, nas rodovias, portos e aeroportos. São obras fundamentais com dinheiro federal e muito especificamente com dinheiro da iniciativa privada. Bom, tem uma coisa que me deixa desapontado no Rio Grande do Sul, foi as perdas de oportunidade do atual governo. Minas Gerais, através do programa ProTrilho, que veio após o marco legal das ferrovias, fez um investimento conseguiu um investimento privado de 80 bilhões de reais para as ferrovias de Minas Gerais. Minas Gerais, o Partido Novo, Romeu Zema. E o Rio Grande do Sul, R$0. Nada, nenhum investimento feito. Parece que o investimento ferroviário, apesar de tanto repetirmos essa pauta, parece que ele não é importante. As pessoas esquecem que isso melhora o tráfego, ajuda a conservar as estradas e reduz o preço dos alimentos. Só que nós temos que compreender aquilo que é prioridade em infraestrutura e aquilo que não é prioridade. O custo de rodovias, o entupimento de algumas vias já estão causando vários problemas em várias cidades. Então, por que a gente não vai para essa matriz? Eu não quero acreditar que seja apenas por um desalinhamento político do governo estadual com o governo federal. Eu não posso acreditar que a vida das pessoas, a infraestrutura do Estado tenha que passar por isso. Estou trabalhando na ferrovia do frango. Essa ferrovia vem de Maracaju, Mato Grosso do Sul, Cascavel, Chapecó. E nesse instante eu estou trabalhando para ligar Chapecó, Nonoai, Erechim, Passo Fundo, para que o milho do Centro-Oeste possa vir ao Rio Grande do Sul. E dessa forma aumentar a produção de frango, suíno, leite, boi e peixe. Muito importante. Isso é um trabalho que o governador Ratinho já lançou. Eu estou incorporando Passo Fundo, Nonoai, Chapecó. Obrigado, candidato. Jobim, Romeu Zema é um empresário e um dos governadores de destaque do Brasil em Minas Gerais.
inclusive cliente da Calçados Beira-Rio. É ativo, dinâmico e objetivo. E, nesse sentido, lá tem 854 municípios, governa apenas com 12 secretarias. Nós aqui temos 25. O que a gente pode fazer para reduzir custo burocrático e, com isso, nós termos mais recursos para aplicar da atividade fim do Estado, que é saúde, educação, segurança... Resposta. Argenta, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Sim, a gente se espelha no modelo Zema. Lá ele tinha 22 secretarias e conseguiu reduzir para 12. E o melhor, fez processo seletivo para a escolha de todos os secretários. Ele não pegou o critério político, porque cargo de secretário de Estado não serve para eleger ninguém. E quando está tudo voltado ao narcisismo da classe política, parece que tudo é a respeito de popularidade. Esquecem que o Estado precisa ser administrado. Imagina que o Zema, sem ter maioria na Assembleia Legislativa, apenas com 2 deputados, conseguiu administrar e tornar Minas Gerais o primeiro no ranking de competitividade entre os estados, o primeiro no ranking da transparência, o estado mais seguro do Brasil. Mas o que precisa fazer isso? Precisa, sim, achar os melhores executivos. Como é que se faz isso? Fazer processo seletivo. O que eu fiz para ser candidato a governador? Passei por processo seletivo. Nós temos que fazer processo seletivo para secretários, diretores e subsecretários, porque as pessoas têm que entender que secretaria não é sinônimo de solução de problemas. Secretaria é sinônimo de cabide de emprego. E o problema todo é que hoje temos uma cultura toda voltada a cargos de confiança. E pouco se valoriza os bons servidores públicos, os produtivos, que merecem mais funções gratificadas. Tem que mudar a mentalidade. E para isso, não adianta, não vai fazer omelete sem quebrar ovos. Nós precisamos ter essa coragem. E é realmente o que eu me proponho, Argenta. Até porque o Estado não pode ser um mero cabide de emprego. Quem emprego vai buscar no setor privado, tenta se empregar lá no Calçados Beira-Rio, mas não precisa ir para o poder público, senão não vai fazer nada. Sim, Jobim. O Rio Grande tem 497 municípios, praticamente a metade da população de Minas, e nós temos 25 secretarias, que na verdade é para apadrinhamentos políticos, na minha visão. Mas nós precisamos diminuir o número de secretarias, o número de cargos em comissão, vai reduzir, sim, vai reduzir também os aluguéis que se paga. Precisamos criar, dentro dessas 12, uma secretaria especial para irrigação, para os pequenos agricultores, porque todos sabem, quem mora na cidade sabe, para que o jardim cresça bem, precisa de irrigação. Para que uma horta dê bem, precisa de irrigação. E o pequeno agricultor precisa disso. Prever isso antes de uma próxima seca. E além disso, queremos ter, para desenvolver o Estado como um todo, criar uma secretaria especial para a metade sul, para deixar a metade sul de ser pobre e desenvolver junto com todo o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu venho da metade sul, sou filho da metade sul, de Santa Maria, eu conheço muito bem essa realidade. E realmente existem potenciais fantásticos, eu tenho certeza que todo o Rio Grande do Sul pode ser parceiro desse desenvolvimento econômico. Mas isso, se a FEPAM começar a aprovar licença com mais velocidade, isso serve para o agro, serve para as empresas, isso se o Estado parar de atrapalhar a vida de quem quer crescer. Eu não estou falando do banqueiro, amigo, eu estou falando da cozinheira, eu estou falando da costureira, eu estou falando daquele cara que abriu sua pequena empresa e teve os seus sonhos devastados por causa de um Estado que não quer te deixar crescer. Obrigado, candidato Jobim. Candidato Edgar Preto. O governo Tarso, ele deixou o Estado do Rio Grande do Sul completamente quebrado. Ele sacou só do Caixa Único do governo 7 bilhões de reais. Sacou em depósitos judiciais 5,7 bilhões de reais. Deixou dívidas para o Sartori pagar sem dinheiro em caixa. Como o PT já governou o Estado 2 vezes e nós continuamos endividados, eu pergunto, o PT ele vai aumentar impostos caso o senhor seja eleito? Jobim, nós já governamos o Estado com Olívio Dutra e Tarso Genro. Os governos que nós constituímos aqui no Rio Grande do Sul, nós nunca aumentamos impostos. Nós não vendemos patrimônios públicos, nós pagávamos a dívida com a União em torno de 280 milhões por mês e nós não atrasamos o salário dos servidores, muito pelo contrário. Nós fizemos pesados investimentos na educação, na saúde, agricultura e não sei se o senhor sabe, na época do Tarso Genro e do Olívio Dutra, a nossa economia sempre cresceu acima da média nacional. Ou seja, esta é a prova de que se um governo estiver preocupado com os setores produtivos do Estado e não ser tratados como adversário do Estado, a gente tem um retorno imediato. Os depósitos judiciais todos usaram, mas o certo é, quando nós governamos o Estado, nós fizemos bem para a nossa economia. O Estado cresceu, nós geramos empregos
E assim foi também no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós vamos voltar a governar o Brasil e governar o Estado, porque nós não queremos mais ver esse Brasil convivendo com a vergonha da fome. Não só a nível nacional, mas também aqui no Estado, cujo o governador renunciou. Nós estamos hoje com 1.200.000 pessoas abaixo da linha de pobreza. Estamos pagando a cesta básica, uma das mais caras do país. As pessoas hoje estão se endividando no supermercado para fazer o seu rancho. E é esse quadro, é esta situação que nós queremos modificar. Com Lula na presidência, eu e tu no governo do Estado, Réplica, a gente vira essa página. por favor. Edgar, eu perguntei isso porque o governo Sartori aumentou impostos e o governo Leite aumentou impostos, inclusive com seu voto como deputado estadual, aprovando a prorrogação de um aumento de impostos por mais um ano, sob o argumento que ia comprar vacina para a Covid. E no final das contas, o fato é que o Estado não comprou uma vacina para a Covid até hoje. Nós lutamos contra esse aumento de impostos. Toda essa tentativa que houve de conseguir onerar cada vez mais o setor produtivo. O problema todo acaba sendo sempre o mesmo. A classe política pensa que o mundo acaba em 4 anos. Eles esquecem que o Estado continua. Então todo mundo quer resolver o seu problema, entregar quebrado para o próximo. É por isso que a gente deve 74 bilhões de reais para a União. É porque está todo mundo pensando na própria carreira política e não tem uma visão de longo prazo. Enquanto um político pensa na próxima eleição, um estadista pensa nas próximas gerações. Isso justifica não haver investimento em educação. Queremos ser o primeiro governo liberal da história do Rio Grande do Sul, coisa que nunca tivemos chance ainda. Quando nós governamos o Estado, o último governo do Tarso Genro, nós inauguramos a primeira vez, o Estado investiu 12% do orçamento em saúde. Nós hoje estamos com a fila interminável de consultas, exames, cirurgias, porque o governo do Estado, cujo seu governador renunciou, ele prefere se vangloriar que está com superávit. Nós queremos ter um Estado do tamanho da necessidade que o nosso povo tem. Nós vamos voltar a governar o Rio Grande. Como fez Tarso Livre, não aumentaríamos impostos, apoiaremos os setores produtivos da economia. Obrigado, candidato Edgar Preto. Obrigado, candidato Jobim. Jobim, vamos continuar na agricultura familiar e na metade sul. A agricultura familiar, realmente, nós precisamos equipar a nossa Emater com técnicas modernas que hoje já tem em Santa Catarina e Paraná. E a metade sul, nós temos que incentivar o cultivo de oliveiras, a produção de vinho e novas culturas que dão lá naquela região. Qual é a sua opinião sobre isso? A pergunta é perfeita, Argenta. Até vamos falar de uma coisa que acredito que nós concordamos. Isso é bom. A concordância, ela é salutar, ela não é uma coisa negativa. O desenvolvimento que funciona é o vocacionado. A metade sul já tem uma vocação do agro. Agora, vamos combinar. É difícil, no agronegócio, conseguir fazer qualquer coisa. Se a FEPAM leva 2, 3 anos para aprovar a construção de uma barragem, como se água causasse dano ambiental. Até agora, ninguém conseguiu me explicar por que a seca não causa dano ambiental. A seca arrebenta com a flora, com a fauna. Além de tudo, Argenta, vai derrubar 8% do PIB do nosso estado esse ano. Então, não adianta a gente ficar chorando na época de estiagem. Mas feita essa pontuação, queria passar agora ao desenvolvimento vocacionado, que é o que pode funcionar. Acredito que tu estejas te referindo tanto às oliveiras, quanto ao morango ali da região de Agudo, que tem um grande potencial, quanto energia eólica e energias alternativas na região de Bagé, que venta muito, tem essa vocação, ou mesmo está falando sobre as vinícolas que podem se instalar em toda a região da Campanha Gaúcha, que é um terroir fantástico. Tanto que o pessoal da Serra, que tem uma cultura boa de vinho, está indo para lá. Mas a questão é essa, nós precisamos apostar naquilo que dá certo, naquilo que o município já tem uma cultura inclinada e começar a realmente olhar para a metade sul como uma grande oportunidade do estado se desenvolver. Quem conhece a metade sul sabe que nós temos 2 estados. Então, está na hora do empreendedorismo, da liberdade econômica, dar a oportunidade para que a gente possa mudar isso. Olha, realmente nós temos que pensar muito na metade sul, porque se os grandes problemas das grandes cidades, inclusive Porto Alegre, são pessoas que vêm lá do interior para buscar trabalho aqui. Nós temos que levar indústrias e agroindústrias para toda aquela região e ampliar por aí o plantio de oliveiras. Nós importamos de São Paulo e outros estados hortaliças, importamos frutas, importamos flores e tudo aqui dá. Então a agricultura familiar, ela precisa ser incentivada para que os jovens fiquem lá e vejam que é um bom negócio a agricultura familiar.
Por exemplo, você falou em Agudo, lá tem produção de moranguinhos. Nós temos que ter lá, para o excedente do moranguinho, uma agroindústria que vai fazer geleias. E assim, todas as oportunidades, nós temos que retomar a agroindústria como um fator importante para a geração de empregos e para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Argenta, não só a agroindústria, nós entendemos o seguinte, que o estado do Rio Grande do Sul está atrapalhando a vida de quem quer empreender. Isso vale para todos, de todos os níveis. A liberdade econômica é a única solução para o estado. A gente se afunda em crises porque nós somos ultratributados, às vezes ultrafiscalizados, com entendimentos que só se aplicam no Rio Grande do Sul, e tudo serve para atrasar a vida de quem quer produzir. É por isso que 700 mil gaúchos estão morando fora do Rio Grande do Sul para buscar oportunidades. Mas o primeiro governo liberal do Rio Grande do Sul tem condições de mudar isso, que a gente já fez candidato. E sabe como fazer. Obrigado, candidatos. O candidato à reeleição, Eduardo Leite. O senhor renunciou para ser presidente e agora está a caminho do plano B, né, que é o Rio Grande do Sul. O gaúcho quer saber, o senhor, apesar de ter apenas 37 anos e 3 anos de serviço público, encaminhou uma pensão de ex-governador. Numa ação que o Novo propôs, através dos deputados Marcel Van Hatten, Fábio Ossimo e Giuseppe Resgo, após essa ação, o senhor disse que a pensão era legal, era moral, mas que ia abrir mão. Se é legal e moral, por que o senhor abriu mão dessa pensão? Eu gostaria que o senhor tivesse a oportunidade de explicar para os gaúchos. Candidato Ricardo Jobim, eu recebi aquilo que estava disposto na lei. E a lei existente, quando assumiu meu mandato, até o ano passado, determinava essa remuneração a um ex-governador. Não é uma pensão vitalícia, ao contrário do que os ex-governadores que me antecederam recebem e que continuam recebendo. Era uma remuneração com prazo determinado por 4 anos. Eu não constituí patrimônio na vida pública. Eu me dedico à vida pública desde os meus 19 anos de idade, quando concorri a primeira vez a vereador na minha cidade. Tenho muito orgulho disso, porque me sinto vocacionado para o serviço público e gosto do que faço, e a população tem visto como nós fazemos e fazemos bem feito. Agora, optei por abrir mão dessa remuneração justamente para que nós possamos discutir em debate como esse o que deve ser feito para o nosso estado, para que nós possamos discutir dos efeitos das reformas que fizemos, que o governo que o senhor representa do Novo em Minas Gerais não fez. A reforma da Previdência aqui foi mais profunda do que a de Minas Gerais. Privatizações lá em Minas Gerais, do governo que o senhor exaltou aqui, não fez nenhuma, nem mandou para a Assembleia Legislativa a retirada de plebiscito que lá existe, nem conseguiu aprovar, nem mandou o projeto para a Assembleia. As privatizações que o senhor diz que são importantes não foram feitas lá, nós fizemos. Isso é ser um governo que pensa em modernizar a máquina pública, com diálogo, mas também com firmeza para fazer o que precisa ser feito. É isso que precisa ser debatido, e não a questão de uma remuneração que estava na lei e que eu optei por não receber mais. Acredito que essa é uma diferença muito grande, porque eu defendo que as pessoas tenham uma independência fora da política. Qualquer profissão. Pode ser metalúrgico, pode ser banqueiro, mas as pessoas não podem depender de política para viver, Eduardo. Eu não acredito nessa forma. O problema todo é que quando a gente vive de política e apenas tem isso na sua vida, acontecem essas situações. Mas o fato é que as pessoas normais, os seres humanos, os mortais, eles trabalham a vida inteira para conseguir receber qualquer benefício. E com todo respeito, acredito que se o senhor pegasse o seu currículo de ex-governador e batesse nas portas certas, não na porta de quem fosse pedir favor para o Estado, o senhor certamente ia conseguir um emprego, mas acho que o Estado não tem que lhe sustentar. Não acredito nesse privilégio. Mas, de qualquer forma, eu gostaria, na réplica, de fazer uma outra pergunta. Já que o senhor abriu mão da pensão, o senhor vai devolver o que o senhor recebeu, na minha opinião, ilegalmente? Como eu disse, o que recebi estava dentro da lei. E recebi justamente porque não constituí patrimônio público dentro da vida pública. Eu me dedico, é uma opção de vida. Eu me dedico à política e à vida pública como missão para transformar realidades. Transformei a realidade na minha cidade, em Pelotas, e transformamos a realidade de um estado que não tinha nem a capacidade de pagar os salários dos seus servidores, que tinha atrasos com hospitais, que tinha atraso com municípios, num estado que paga as contas em dia, reduz impostos e abre espaço para os maiores investimentos. É isso que a gente vai debater nessa campanha. Obrigado, candidato Eduardo Leite. Jobim, a Lei de Liberdade Econômica foi do presidente Bolsonaro. Mais uma das conquistas positivas para o Brasil. Quem relatou essa matéria na Câmara foi um deputado do meu partido, Jerônimo Gergen, que eu quero render a minha homenagem. O prefeito de Esteio, do meu partido, foi o primeiro prefeito a implantar essa modernidade no Rio Grande do Sul. Então isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Qual é a sua ideia, qual é a sua proposta sobre liberdade econômica?
Bom, maravilha a pergunta, Heinz, porque agora eu vou ter oportunidade, quem sabe, de tocar no tema que a outra pergunta não me permitia fugir do foco e enfrentar. O governo Zema, ele não é o último o estado do Brasil em número proporcional de matrículas em escola de tempo integral. O estado que está em último é o Rio Grande do Sul. O governo Zema não está em 26º em solidez fiscal no ranking do Brasil. O governo Zema não está em 26º em questão de tanto solidez quanto potencial econômico por causa da fuga da população economicamente ativa. É o Rio Grande do Sul. Não é no governo Zema que crianças da 4ª série não sabem falar, quer dizer, não sabem nem ler e escrever. É no Rio Grande do Sul. É no Rio Grande do Sul que 92% dos alunos que estão no 3º ano do 2º grau estão com conhecimento abaixo do básico em matemática e 62% em português. Isso é no Rio Grande do Sul. Então, quando querer comparar Minas com que não tinha maioria na Assembleia, mas tinha trabalho executivo forte, que é o estado mais seguro do Brasil, que é o líder no ranking de competitividade entre os estados, eu fico realmente me perguntando se a gente vive nesse mundo. Vamos falar sobre liberdade econômica, então. O Rio Grande do Sul tem somente 300 atividades livres de taxas de alvarás e outras despesas. Sabe quanto é que é Minas? 701. É mais que o dobro. Então, a liberdade econômica é uma marca do novo. E o Estado nunca experimentou um governo liberal. Nós só tivemos uma oportunidade, Minas Gerais, e colocou o Estado na condição de melhor aprovação comparado com todos os outros estados do Brasil. Apenas para você que está em casa ter noção da burocracia, uma empresa de resíduos sólidos, Jobim, para se instalar no Rio Grande do Sul, sabe quanto é que paga de taxas? R$988 mil. Sabe quanto é que paga em Santa Catarina? 48 mil reais. As mesmas taxas, a mesma licença. Aqui no Rio Grande do Sul, você que está em casa nos assistindo, saiba que leva 3 a 4 anos para conseguir esta licença. Sabe qual é o prazo em Santa Catarina? 3 meses. Estas coisas o Heinz, governador, vai mudar. Não pode admitir que o cara gaste quase R$1 milhão para fazer um investimento de 8 ou 9 milhões. É um abuso, é um absurdo. É um exemplo, tem centenas de exemplos que isso não pode acontecer no nosso estado do Rio Grande do Sul. Por isso nós estamos perdendo empreendimentos para Santa Catarina, Paraná e qualquer outro estado. Heinz, a tua observação sobre taxas da FEPAM está correta. A nossa licença provisória, por exemplo, custa 10 vezes mais do que é cobrado em Santa Catarina e Paraná. Eu pergunto por quê? Nós ainda estamos pagando taxas até de documentos de veículo depois que passou a ser digital, taxa de expedição, sendo que não tem mais despesa de impressão nem de correio. A gente podia dar transparência às taxas, a gente podia dar transparência às renúncias fiscais. A gente precisa abrir o caixa do Rio Grande do Sul para mostrar que a verdade não é nada agradável. Eu acho muito engraçado as pessoas utilizarem o dinheiro que deveria ir para saúde, educação, segurança, para pagar campanhas políticas e dizer que a prioridade é educação, saúde e segurança. Eu acho isso patético. O Estado já foi líder. O Rio Grande do Sul já foi líder nesse Estado, já teve em primeiro em vários rankings. O que aconteceu com o nosso orgulho? As pessoas não querem mais saber de política. Eu tenho que admitir que elas estão certas. Elas estão com nojo de política. Por quê? Porque tudo que se apresenta acaba se rendendo ao narcisismo, às carreiras políticas. Por isso que não se pensa a longo prazo nesse Estado. Siga Ricardo Jobim nas redes sociais e acesse ricardojobim.com.br para conhecer mais das minhas propostas.